Nautas, o que você Muita imaginar. gente, É, é. é. E aí imagino que você deva ter, nossa, aprendido, ouvido muita coisa, assim, e ficava Bastante. atualizada também, né, o Sim, tempo todo. eu sempre dizia, eu sou a pessoa que mais aprende nesse programa. Só que aí Sim, eu tenho agora o reverso, viu, Cláudio? Agora eu não vejo notícia, você acredita? eu Me acredito, deu um efeito rebote que eu já faz, assim, eu mais de um acredito. ano, porque foi em setembro de que ano? Espera aí, o ano passado, 21, eu já tinha saído. Eu saí setembro não, eu saí o ano passado, setembro de 2021. Foi Ah, o ano faz um passado. ano e pouquinho Faz um ano e então. pouco, é. Entendi. Dali então, eu parei de ver notícia. Que Juro era por uma Deus. coisa que você estava o tempo todo ali Sabe aquela recebendo. coisa que fala: "Pessoa ignorante se informa em rede social"? Sou eu. Sim. Eu vejo, às vezes, Ai, mas eu uma sou assim fake news e também. falo: "Ih, meu Deus", eu pergunto para o meu noivo: "É fake news ou não é?" Ele fala: "Por que você não vê?" Eu falei: "Ah, não vou ver não, Aham, minha mãe preguiça". fica louca comigo também. O dia que ela foi me veio me visitar e descobriu que eu não tinha TV aberta, ela falou: "Como você não tem TV aberta? Você não Aham, faz um almoço, alguma coisa, escutando uma notícia?" Porque minha mãe, ela é aham, assim, ela chega em casa, ela liga a TV, sabe, pra não se aham. sentir sozinha, e ela vai escutando. Eu falei: "Mãe, eu procuro a notícia na internet". "Meu Deus, você vive numa bolha, então". Aí eu providenciei na época uma antena pra ela poder assistir TV na minha casa. Mas eu realmente não tenho, porque a gente tem que fazer algumas escolhas. Como você está Sim, entregando muito conteúdo, se sim. relacionando, respondendo não sei quantos noventa e Aham. nove Mas não mensagens dá, por é dia, muita coisa, não tem gente. como, É. né. E chega uma hora, então eu faço a mesma coisa. Quando eu vejo nas redes sociais que tá rolando alguma coisa, eu vou lá e me aprofundo. Isso, dá lá uma olhadinha no Twitter lá e tal, nos Twitter é muito trending bom para topics, tá. trazer notícia em tempo real, né. Isso, Eu aham. também puxo muito no Twitter. E aí, tá, e como é que começou esse boom daí no Instagram, nas redes sociais, TikTok, foi de um ano pra cá ou não? Foi Não, antes não, já? foi antes. Então, porque, claro, toda consistência traz resultados. Então, eu já tinha pessoas que gostavam de mim, mas eu tinha há 5 anos, eu sei porque eu fiz print, porque eu falei: "Eu vou marcar quando eu vou começar a postar um vídeo por dia". Eu tinha Maria, como você é organizada, é, 15.000 entrevistados e e tudo você tem tenho os números, dados. tenho planilha, essas coisas. Então eu tinha 4.000 seguidores. Então era o que eu tinha, 4.000 Você deu seguidores. um print ali. E a minha página no Facebook tinha 1.200 curtidas, uma coisa assim, e hoje tem 290.000, 300.000 curtidas, é Curtidas. diferente. É É diferente, né. diferente, é E o o Instagram tá número com de quantos seguidores. seguidores agora? Tá com Cento cento e e poucos, né. cento e agora não lembro, nossa, você me pegou. 140.000. E o TikTok tem mais, acho que Mais do que o Instagram. 180, essa aham. Não Entendi. danço, hein, não danço. 187. É, esse é o E TikTok. puxando o gancho do áudio Aham, que saiu, você hã. tem haters? Já teve? Nossa, claro que tenho, Eu tive meu tenho. primeiro esses dias, já falei: "Meu Ah, Deus, que bonitinha. tô Eu tenho hater desde antes de existir hater, mulher, porque era lá na rádio ainda, né. é mesmo, Já na veio rádio já gente no tinha isso". estúdio, o cara quebrou um copo contra a parede, eu tive que ir Mas por pra qual delegacia, motivo? porque é hater, né, porque se gostasse não quebrava o copo. Gente, essa foi É, boa. Era outro já. nome aquela época. Não, já, nossa senhora. Não, mas a gente, assim, tem que ter, eu acho, né, você Sim. tem que ter uma, digamos, uma, eh, vamos entender uma coisa, o lugar de controle, vamos falar de psicologia, né, locus of control que eles chamam, né, o lugar de controle tem que ser interno, aqui ó, Uhum. se ele tá externo, você fica fragilizado, então as críticas, claro que as críticas são necessárias e é bom ouvi-las também, Sim, mas as críticas te atingem muito se o teu lugar de controle é externo. Mas sim. pensa, menina, 18 anos, todas as manhãs, o que eu tinha de gente que não gostava de mim. Ah, Nossa, uma gente que escrevia para os diretores da rádio, dizendo: "O que essa mulher tá fazendo aqui?", esse tipo de coisa, porque daí eles queriam ir mandava. para as E cabeças, né, então, tipo assim, sim, mandavam pro site da Transamérica, sabe, tipo assim, sim, né. sim, Então, assim, ai gente, que preguiça. Então, a gente já tá acostumado, né, então sim. tem. Uma coisa que é muito legal fazer com hater, amo, amo, Ah, eu restrinjo, eu não sim, porque daí ele bloqueio. acha que ele Que a tá pessoa pensa bombando. que tá postando e É. tal, e daí fica tudo aquele branquinho assim, só É. eu vejo, Pra né. quem não sabe, né, ontem tinha uma pessoa que não sabia, mas quando você restringe, a pessoa comenta, o comentário aparece só pra ela. S E pra Para gente ela e pra pra você, gente pra você aparece, mas também, pra mais aparece. ninguém. Então ela acha que ela tá bombando com os Nossa, xingamentos e ela fala um ninguém tá monte de coisa. vendo. Exatamente, é bem legal. Então uma das coisas que eu mais gosto de fazer é restringir. Sim. É, É. mas o meu, assim, aparecia um ou outro de leve, mas esses dias ela foi e me xingou, assim, e do nada eu falei: "Uai".
Mas que bom, né? Porque é sinal Caramba! que você tá incomodando alguém. Então, foi o que todo mundo falou pra mim no direct. Eu falei, olha, eu tava achando já que eu tava muito, muito fofinha pra todos ali, não tinha O ainda. que eu tive e tenho ainda são haters gratuitos por 2 questões e essas eu respondo na lata. Pessoas que criticam minhas tatuagens e que criticam meu cabelo branco. Então, esses eu coloco nome, tudo. Coloco E tudo, bota a printo e cara. taco nos stories. Sim, E já fiz, sim, já cheguei a fazer postagem, assim, postagem bonita, assim, sim. com a pessoa, com tudo, sobre o assunto, sobre etarismo, sobre esse tipo de coisa. Sim, Isso mas, eu cara, faço. é isso que eu acho interessante, né? Eu também tenho uma influenciadora que veio aqui e tem um conteúdo mais de humor muito bacana. Eu rio horrores com ela. E a pessoa não vai reclamar de uma piada errada que ela faz. Não, a pessoa vai lá e falar, ai, tua barriga, não sei o quê. Aí É, o teu cabelo. Eu falo, gente, como é que pode uma coisa dessa? pois é, bastante, né? Mas Muito. acontece. Mas deixa eu te falar, então, eu vejo, assim, a maioria dos conteúdos que você traz é de caixinhas também, né? Você abre caixinhas, É, ou não a é maioria. essas coisas, assim, Não, eu gratuitamente acabei de abrir recebendo ali? caixinha agora, vindo para cá, por exemplo, né? Antes de vir para cá, eu estava no carro, eu abri caixinha. Então, vamos ver o que aparece nas caixinhas de hoje. Tipo agora, tá? Ó, eu acabei de abrir, menina, e não para de vir, entendeu? Eu tô te falando, é um negócio, é absurdo, Sim, eu tá? acho que tem gente que fica só esperando você abrir a caixinha É. pra mandar. Então, por exemplo, os narcisistas têm consciência de que são narcisistas? Aí. Ciúme retroativo tem cura? Enteado mal educado, já surtei 2 vezes, pai que mete o filho no topo e a filha em último lugar. Família do Sim. marido trata a minha filha com indiferença, como lidar com isso? Dicas de leitura para lidar com a autoestima. Você tem sessões virtuais? Sim. É, como lidar com a personalidade muito devagar e sem atitude do companheiro? Olha, a gente É. podia responder algumas aqui, Tá Maria. aqui, ó. Então, entendeu? Então, assim, o conteúdo ele se forma sozinho, não tem que Sim. fazer muito, É o entendeu? que eu imagino. Quando eu É, vejo, assim, é o que eu imagino. Eles trazem muito inputs pra você traz bastante coisa. trabalhar. Então, entendeu? Só E de aí, abrir né, agora. tenho certeza, uma atrás e um monte se identifica, Sim, as pessoas se né? identificam, né? Porque são Sim. questões pontuais sobre a vida humana. Por exemplo, uma madrasta, né? Então, vê lá, enteado, pô, também não suporto ele, tá? Entendeu? Sim, aham. Já, Ai, quero ver marido mais. folgado, quem nunca, né? Entendeu? Pelo menos um Aham. namorado folgado na vida, né? Então, assim, tem bastante coisa, né? É Sim, sim. interessante. E o que que você mais recebe em comum, assim, por curiosidade? Porque eu acredito que tem de tudo, mas. Pois é, você sabe que é um pouco difícil eu classificar, porque eu não separo muitas temáticas, mas a gente sabe que traição é um assunto que é muito incomodativo. Então tem muita gente que Uhum. escreve. Então eu não sei se é que tem mais traição ou não, Sim. mas as pessoas se incomodam muito com traição. Se perdoa ou se não perdoa, basicamente. Perdoar ou não Ah, perdoar. entendi, É isso, entendi. basicamente, né? Tipo, estou com fulano, tararara, descobri isso, tal. Disse que perdoou, eu disse que perdoou, mas eu não aguento mais, tal. Eu quero voltar a falar do assunto, mas ele não quer que eu fale. Isso. Um outro assunto que tem surgido com muita mais intensidade hoje é o vício em pornografia. Bastante. Eu acho que eu vi uns 2 vídeos seu falando sobre isso. E tem muita coisa sobre isso, E sabe? você acha Muita que pessoa. aumentou agora depois da pandemia? Não sei se é por causa da pandemia ou não, mas a Ou tá mais? internet, ela Ah, ela trouxe, né, facilitou. trouxe uma facilidade. A primeira vez que eu percebi uma pessoa viciada em pornografia, mas eu nem tinha percebido que era isso, era um paciente meu que, digamos assim, tinha uma certa folga no trabalho, assim, né? Então, assim, ele depois do almoço descansava, etc. E aí ele começou a namorar uma menina, fazia muito tempo que não namorava, e não conseguia, ter ereção. E aí ele estava muito incomodado com isso, que ele queria muito namorar essa menina e tal. E aí a gente começou a investigar e ele se masturbava muitas vezes por dia vendo pornografia. E aí eu comecei a pensar, será que é pelo fato dele se masturbar que o pênis dele, porque eu não tinha pensado antes na parte psicológica, sabe? A primeira vez que eu Psicológica. vi. Pensou Pensei, só será na que ele está questão acostumado com a fisiológica. masturbação, etc. Depois veio um outro rapaz, um outro paciente meu, que se masturbava 25, 27 vezes por dia. O Nossa, escritório fora era do dele, ele ia no banheiro lá na sala dele e tal. E aí, também pornografia, mesma coisa. Também não conseguia transar com a menina. E aí eu comecei a perceber que aquilo lá era tinha um padrão. uma Uhum. coisa que, né, era para prestar atenção. E aí eu comecei a procurar papers, né, papers, os artigos científicos, porque a gente acaba achando pesquisas, às vezes não tem no Brasil ainda, mas tem fora e Sim. tal. E comecei a ver. Então, vislumbrei uma possibilidade daquilo ser um padrão de comportamento em várias pessoas. Aí vi uma menina que se masturbava direto também, não conseguia
ter, assim, por mais que ela fosse, digamos assim, manipulada pelo namorado, etc e tal, até no lugar onde ela tinha orgasmo, ela não conseguia ter orgasmo com o namorado. Mas ela tinha vendo Sozinha. filme pornô. E aí a coisa foi se desdobrando diante de mim, até que eu vi casos extremamente graves, tá? Seja dos parceiros que eu atendo, o Sim, parceiro ou a parceira, seja sim. da própria pessoa, assim, é realmente alarmante a questão da pornografia, sabe? Sim, sim. É, eu acho que a internet, assim, já tinha na internet antes, mas acho que tinha envios por e-mail, devia ter algum acesso lá muito restrito e proibido. Hoje está muito mais fácil acessar, acredito eu. Tá, e tudo isso diz respeito a uma coisa que aí eu comecei a estudar melhor esse assunto, a uma questão da química cerebral, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que antecipa o prazer. Uhum. Pra você ter uma ideia, tipo assim: "Ai, tô com fome". Ai, tipo, você vê aqui: "Ai, o amendoinzinho, né?". Uhum. Ai, você lembrou: "Ai, ontem a gente comeu amendoim, estava gostoso", né. Então, Sim. isso é a dopamina do teu cérebro, que deu "força", aspas, para você abrir esse pacotinho e pôr aqui de novo. Ratos que nascem, que são criados, infelizmente para isso, coitadinhos, sem possibilidade de fabricar dopamina, eles morrem de fome, porque eles não têm nem a Ah, força, nem o ânimo para ir sim. comer, porque não tem esse estímulo. Ora, a dopamina que fez você servir o amendoim é a mesma que antecipa o prazer se você já se masturbou vendo um vídeo. Fala: vamos para Xvideos de novo? Porque estava gostoso?". O que Uhum. acontece? Hoje sabe-se que as doses de dopamina que são liberadas e depois também, digamos, absorvidas por nós, porque nós liberamos e absorvemos ao mesmo tempo, nós mesmos, né? Essas doses são artificialmente criadas com a pornografia, como são artificialmente criadas com a cocaína. A Sim, cocaína, por exemplo, você fabrica 1000 vezes mais e a pornografia 100 vezes mais. Então, assim, comer o amendoim libera dopamina, 1. Ver pornografia libera 100. sim. Entendeu? Cheirar Entendi. cocaína libera 1000. Então, claro, quanto mais dopamina você tem liberada no mesmo momento, antes ela termina também. E é o que vem, o craving, que a gente chama, né, que é a fissura. Aí você quer mais. Aí você quer mais. E aí você começa de novo. O açúcar também faz isso. Também aumenta artificialmente a dopamina. Sim, Então você veja como é grave sim. isso. Ou seja, antes eu pensava: "Mas poxa vida, a pessoa vai lá assistir um filminho". Mas não é assistir um filminho, é mais do que isso, entendeu? É um risco que você corre muito grande de você entrar nesse mecanismo aditivo. Sim. E eu não tô tendo papo careta, que de careta eu não tenho nada, Não. mas não é verdade? Mas é Sim, porque essa é a é uma ideia. coisa séria. É, porque assim, aí eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, talvez o pessoal esteja pensando. A gente vê, principalmente, eu tô falando através do público feminino, muito incentivo à masturbação, para Sim, autoconhecimento da mulher, que era uma coisa que os homens já sempre fizeram e conversavam entre si, mas a gente vê muita isso. comunicação Uhum. relacionada a esse incentivo. Até que ponto, então, seria saudável, até para quem tá nos assistindo, porque aí é um paradoxo. Ou é porque envolve o vídeo. É aí que eu ia te Claro. perguntar. É porque Olha, envolve o vídeo? veja, não é só porque envolve o vídeo, porque o vídeo ajuda bastante. Mas sim, você também pode cair nisso de você não ter controle. Então, ai, como é que faz, Maria? Veja bem, qualquer coisa. Amendoim. Uhum. Pode ser que você seja viciado em comer amendoim, que você precisa comer amendoim todo dia. O dia que você não come amendoim, você vai atrás para comprar. Então, tudo aquilo que passa a incomodar a nossa vida, tudo aquilo que passa a absorver mais do nosso tempo para que a gente Uhum. possa fazer aquilo em detrimento de outras atividades, aquilo está no mecanismo aditivo. Seja, por exemplo, uma coisa, verificação de porta. Ai, eu vou Sim. dormir, eu tenho que ver se está trancada a porta do meu quarto. Daí eu tô deitada. Puxa, será que eu tranquei? Eu toque, né? Também. Vou lá, volto. Vou lá e volto. Também. Sim. Então, a gente trata pessoas, às vezes, que tem toque de verificação. Então, desde verificar uma fechadura, até um tipo de comida, até pornografia. É complicado. Mas somos nós que temos que controlar. Só que temos um remédio. Posso falar nome comercial de farmácia aqui? Todo. Pode. Pode, né, Fabrício? Depois a gente vai lá e fala pra eles patrocinarem a gente. Farmácia Exercício Físico. Ouviu falar? Olha, essa é É, boa. cara, essa eu posso falar, né? Essa Veja, a atividade física é você subir, descer escada, fazer coisa do teu dia a dia, né, se mexer, sim. também é importante. Mas o exercício é a atividade
já é, de certa maneira, controlada e direcionada para alguma coisa. Não há melhor farmácia para os nossos males do que o exercício físico. Porque aí você tem dopamina, serotonina, uma série de neurotransmissores que te dão prazer, e aí você não precisa tanto de outros mecanismos Os aditivos, mecanismos. entendeu? Então, Entendi. não conheço coisa melhor. Tá viciado, tá viciada em alguma coisa? Vai correr. Vai fazer uma atividade intensa, algo assim, Atividade né? Treino tem que ser funcional, um exatamente, crossfit? intensa. Isso ajuda um monte. Você é crossfiteira? Sim. Eu agora, ultimamente não ando muito, É da religião? não sei se eu mereço essa denominação, porque eu tô mais faltando do que indo. Mas já foi. Ah, Já, então eu você fiz é da 5 anos. seita. Eu sou da Cuidado com os seita. crossfiteiros, É. tá? Cuidado. Mas não vou te É. convencer, porque eu não tô com essa Nossa moral. Senhora dos burpees, me proteja. Mas o pior que é muito louco, porque eu vou te falar, falando de crossfit, né? Eu saí da depressão através do exercício físico. Sim, Foi isso quando o ajuda médico muito. me falou: olha, você precisa, vou te dar ele falou assim: vou te dar um antidepressivo, que é um remédio pra você melhorar rápido, mas o que vai fazer com que você saia e seja um antidepressivo natural, vai ser atividade física. Eu acabei caindo no CrossFit há 5 anos atrás, por acaso, porque as amigas faziam e já estavam me Uhum. convertendo, né? Aham. E realmente foi ali onde eu me curei. Então, eu fiquei 5 anos. Esse ano, por conta do trabalho, que eu furei bastante, vou umas duas vezes na semana, eu ainda Uhum. vou. E aí, passei a fazer academia tradicional, musculação, Aham. que não era uma coisa que eu gostava, Aham. nunca havia feito. Porque o horário qualquer horário dá pra ir. Entendi. Aham. Então, aí eu consigo ir Não ou de depende da manhã, aula, né? isso, ou no horário do almoço aí não preciso dar aula. Mas, de fato, traz uma. Assim, e você vê no comportamento das pessoas, Ajuda né, muito. que é extremamente viciada. Esses dias ainda eu falei pra uma amiga minha, eu falei, meu Deus, eu não aguento, tem gente que só posta isso. Eu falo, eu acho que eu era assim. Menina, você sabe que a minha filha era crossfiteira, agora ela é outra coisa, mas enfim, né? Ela pertenceu a esse grupo, essa seita. E ela estudava no Rio de Janeiro. E aí eu fui um dia pra lá, fui com meu noivo, e aí ela falou: ah, vamos fazer uma aula experimental lá na academia de crossfit. Eu falei, vamos, bora, bora. Daí eu fui lá, daí a professora começou, faz isso, isso, isso. Eu falei, ah, não, peraí, não, fazer menos, né? Tipo assim, eu fui fazer minhas coisas. Meu noivo é professor de educação física, lesionou o ombro pra se exibir lá, né? Porque o professor mandou, ele foi Não, fazer. ele não quis ficar pra trás. Não quis ficar pra trás. Falei, peraí, tá. E aí o que aconteceu? Quando depois daquela aula tinha outra turma. Aí que eu vi que o negócio era uma religião, porque a minha filha falando de mim para as colegas, falou assim: você acredita que ela não obedeceu o professor? E que ela não fez tudo que ele mandou? Falei, tipo, mas da onde, guria? Claro que eu não vou obedecer para uma aula experimental. Ei, mas não pode, mãe. Eu falei, gente, mas esse troço é meio dos militares mesmo, né? Que veio dos militares, né? O Veio, né? treinamento. Ele vem. É, Porque ele é um treino bem que estilo coisa. militar mesmo, né? Mesmo. E é Percebi. muito louco, porque quando eu comecei a fazer, eu falo que eu fiquei um mês, eu saí acho que ajoelhada, me arrastando, até porque eu não fazia Você atividade descobre física por músculo um que você não tempo. sabe que existe, Você aquelas não coisas, sabe né? que é aquela coisa. Mas o mais legal, e hoje de manhã a gente tava falando sobre isso, né? Eu e meu namorado, a gente tava falando exatamente sobre isso. A comunidade que ele traz, isso é a comunidade, o treinar junto. Isso que é ótimo, vida social que ajuda um Isso. monte também nas questões Porque aditivas. né, o que acontece? Turma, engajamento com pessoas, Isso, né? a turma de tal horário. É. E eu tava falando exatamente isso pra ele hoje. Eu falei, eu tô um pouco Eu não perdida. acredito, é o meu Olha de lá. novo? Ah, não, pelo amor. Eu A falei, gente, produção, eu é vou ter que matar produção. esse telefone aqui. É que o barulho é o mesmo, né? Eu vou ter que marretar. Porque como assim, você começa a criar o grupo do horário X, horário das 7, Aham. horário das 8. Como a minha rotina tem sido bem intensa, então eu vou ao horário que dá, então eu não consigo mais fazer vínculo em Ah, nenhum entendi. horário. Aham. E aí, por uma questão de saúde, de movimentar, né, de cuidar muscular e tudo mais, eu passei a fazer a musculação, porque aí por conta de qualquer horário. Então, meio que só por conta da atividade física em si, Sim. foi fácil substituir. Aham. Mas é que quando você vai pelo grupo, porque Claro. é diferente, porque tem desafio Sim. e tal, e cada dia é uma coisa. Sim. Mas libera uma dopamina absurda, assim, né? Até pela intensidade. Então, eu Cura. imagino. Cura. Cura. E agora eu fiquei curiosa, quando você começou a falar, eu fiquei pensando, será que as pessoas que têm. Olha, eu já viajei agora na questão psicológica. Será que as pessoas que têm vícios são pessoas que não praticam, na maioria das vezes, não praticam algum exercício físico regular? Se praticassem, teriam menos problemas. Então, eu não te digo que necessariamente, porque há pessoas que são mesmo. Olha, pessoal é meio raiz, tá? Pessoal, tem gente que cheira e corre, entendeu? E joga Sim, futebol, né? Então, sim, assim, não dá pra gente também dizer exatamente que isso sim. possa acontecer. Mas veja,
essa farmácia natural, ela não está a serviço dos preguiçosos só, Exato, exato. né, do pessoal do sofá. Aí fica difícil. O Sofá e resto não. série, aí você fica deprimido mesmo, né. É, não tem. E Fica. eu penso, imagino eu, né, que a pessoa fica só recebendo informação, ela não pensa, ela não exercita ali, ela fica recebendo aquele monte de informação paralisada. É o que a gente fala de criança, que fica muito tempo nas telas, Sim. ela não começa, ela perde a criatividade, só fala naquilo.